Eu sou Mirna Ancelotti, esse é meu canal e nesse vídeo eu vou continuar falando sobre constelação. Você pode trabalhar a constelação sistêmica de várias formas. Cada profissional tem sua intimidade com essa técnica. É importante a pessoa saber que existem leis que trazem uma certa ordem. E que quando essas leis são desrespeitadas, isso gera uma patologia no seu sistema. É importante você entender que isso não é uma coisa assim, alguém chegou e falou isso. É só você próprio observar na sua vida, né? Como é a questão, onde você entende que tem algum atraso, né? Na relação amorosa, por exemplo, né? Observe na sua família. Existe uma sequência, né, de acontecimentos parecidos? Todas as mulheres da minha família têm problemas no relacionamento. Apesar, isso não é novidade. Hoje em dia, no meu ponto de vista, nós estamos passando um momento sistêmico conjunto, né, global, universal, como se algo se acumulasse para que todos nós percebamos a situação, né? Então, assim, se você falar de casamento, hoje é muito difícil um casamento que traga muito mais satisfação do que prisões, né, relações que aprisionam o outro. Né? Você não está ali porque é agradável, você está ali porque é conveniente estar ali. Né? Já fizeram uma imagem junto, né? Já fizeram. Agora, será que se você parar para realmente pontuar o que é importante numa relação amorosa, você diria que que o andamento é saudável do seu relacionamento? Então, a constelação, ela pode te dizer, né, ela deixa para você claro, né, o que está acontecendo e aonde você pode estar sendo fiel ao clã ou cumprindo algo que não foi visto, né? Porque existem leis, né, na ordem. Então, quais são as leis do sistema familiar, que é uma consciência? Não exclusão, a não exclusão, isso não é permitido. Então, quando se exclui um integrante inocente que nasce agora, pode representar essa situação do passado que foi excluída. Foi excluída por quê? Porque alguém não quis, porque alguém... Pode ser, mas também pode ser uma questão de dor, né? Por exemplo, um suicídio que não é comentado, e quando é comentado não é respeitado a nível de ter uma compreensão do que se passou, né? É lembrado com alguma dor e por isso rejeitado, né? E se há uma rejeição, há uma exclusão, e se há uma exclusão tem que ser visto, né? O sistema não permite esse tipo de comportamento, que é o que nós fazemos, né? Muito fácil ir lá e excluir as pessoas do Facebook, excluir as pessoas do Instagram. Essa questão da exclusão, gente, ela tem que ser bem pensada, né? Eu falo aqui de exclusão. Então, o que eu, por exemplo, na minha vida eu uso, né? A gente tem que se afastar de coisas que já não estão mais, ou que você se uniu no momento em que você era fiel a alguma lei, então você vai ter que se afastar daquilo. Isso é uma exclusão? Isso é uma exclusão, você está excluindo aquilo da sua vida, porque você observou que aquilo não é saudável, que o que você está fazendo, o que você está buscando naquela outra pessoa não é saudável, e aquela outra pessoa não quer acordar para ver que vocês dois estão olhando por um sentido que não é o sentido correto para ir para a vida. Então, o que você tem que fazer? Você tem que usar cada um tem a sua dinâmica para cortar
ir cortando isso que te impulsiona em vibração e em contato com o seu campo. Bom, você percebeu isso? Então já tem um segundo ponto, que é você cortar. Cortar, tem que tomar muito cuidado com isso. Então você tem que ter o quê? Todos os processos que a gente faz na constelação, né? Primeira coisa, eu tenho que ter um olhar para a dor, né? Então assim, esse relacionamento me apareceu por uma dor. Tá? Então, naquele momento ele me foi importante, ele serviu para mim e eu tenho que reverenciar isso, porque eu não chegaria aqui se não fosse esse degrau, né? Que foi um degrau. Então, tudo na vida da gente é degrau, né? São degraus e eu tenho que dar o valor devido a um degrau que me levou a um olhar diferenciado, a um nível diferenciado. O que as pessoas fazem? Olha o que essa pessoa me fez, né? Eu fiquei presa tantos anos ali, né? Então, isso não é positivo. Não é positivo porque por N situações, mas vamos falar na minha visão. Minha visão é, quando eu faço isso, quando eu me comporto de forma a culpar algo por mim, eu estou na minha sombra, eu estou na minha criança, como você queira dizer, né? Então, quando eu estou na minha sombra e na minha criança, eu estou na dor. Porque eu não tomei posse do meu pai e da minha mãe ainda, eu não entendi isso. Então muita gente não entende, né? Como eu faço para entender que meu pai e minha mãe não fizeram o que tinham que ter feito, porque eu precisava disso. Bom, olha só que análise mais legal, né? Então assim, vamos administrar, né, a questão. Então eu precisava disso, meus pais não me deram. O que vem o emocional de cobrança, de raiva? Não. Que interessante, eu observei que o que eu preciso é o que é disso, porque eles não me deram, e não ficar culpando eles. Então assim, a partir desse momento, eu vou fazer o que eles não fizeram. Então a constelação serve para você ver o que eles não fizeram, não para culpá-los, mas para fazer com você o que eles não fizeram, né? O que acontece é que vem um conteúdo da alma, né, que é um conteúdo de cobrança do campo para aquela situação daqueles pais que não entenderam, né, que era o papel deles na situação de pais é dar, né? E se a gente for pensar, né, o que é dar, né, o que é essa condição de dar, quem dá é quem tem. Como que um filho pode dar algo para um pai, né? Então assim, o pai às vezes cobra, porque você não fez isso, porque você não fez aquilo. Como, né? Como que um filho vai dar, né? E assim, é tão interessante, né? Porque você resolveu se revoltar. Que condição que às vezes um pai dá para um filho, né? Ou ele aguenta a tirania dentro de casa, ou ele é um revoltado. Então assim, é muito maléfico quando um pai faz isso. E quando um pai faz isso, ele acarreta, né, uma dívida no sistema. O problema é que quando a pessoa vem trabalhar isso na constelação, o profissional tem que ajudá-lo a entender que essa dívida não é mais com ele, não é mais com o filho. Porque você já está adulto, e como adulto você vai tomar e vai fazer para você. Então assim, mas eu não quero mais isso do meu pai. Não, então se você não quer, hoje eu sou adulta, meu pai não precisa mais me ajudar, mas se eu preciso de algo e ele pode ajudar, é porque alguma coisa culminou naquela situação. Então, o que eu sou para o meu pai? Uma oportunidade dele fazer o que ele tem para fazer. Isso é bom para ele, é ótimo para ele, né? Agora, se eu cobro e ele não quer me dar, aí é diferente, né? Porque ele não entendeu o papel dele e também porque muitas vezes eu posso também estar devendo para o sistema. Então, se eu sou um filho que realmente passou por uma tirania, tá? Não conseguiu desenvolver, porque esse pai não deu o que era o primordial e que atrasou, né? Ele fica em dívida sim com o sistema, mas muitas vezes o pai dá sim, tá? Tem pais
que eles têm a sua nocividade, mas mães, por exemplo, elas prendem mais, né? Elas acham que dar muito amor e não pôr limites é o correto, elas estão salvando os filhos delas, né? Dos limites da vida, das limitações, pelo contrário, né? Então, ela também fica em dívida, só que o filho não. O filho ele recebeu além, por isso ele não tem força para ir, então ele tem que entender isso também. Então, o que ele não recebeu dessa mãe? Mas, né, ele não recebeu um algo que fizesse ele entender que ele já cresceu. Então, essa mãe nunca deu condição para esse filho crescer. Então, agora eu cresci e eu tenho que assumir as responsabilidades desse crescimento, né? Então, como eu assumo a responsabilidade de entender que eu sou responsável pelo meu futuro a partir de então, né? A pessoa fala assim, mas e agora? Né, eu precisava deles. Não, você precisava deles porque você estava olhando para eles, né? Então dá um tempo, entenda que ninguém é culpado, que você é culpado. E se permita buscar alternativas para mudar essa situação e deixe o campo trabalhar por você. Quando a gente fala campo, é uma coisa muito interessante, né? Porque quando você abre o campo, quando você começa a trabalhar com uma pessoa, quando ela tem o olhar para a visão sistêmica, né? As pessoas falam assim, existe um movimento que ajuda você a concretizar, tá? É porque você já absorveu, você entendeu, então você acelera quando você percebe o que está acontecendo, né? Então você, por exemplo, entende quando você está num relacionamento nocivo que você vai ter que, se essa pessoa não te acompanhar, sair. Então assim, isso te dá mais força? Te dá mais força, porque você tem esse entendimento do que você tem ou não, o que fazer na vida. E essa é uma das situações, tá? Que seria o relacionamento. Eu vou continuar falando sobre isso nos outros vídeos para que você entenda, né? Porque as pessoas meio que, não só as pessoas, eu coloco muito aqui o que eu entendia e o que atrasou o meu processo, né? E eu vejo que as pessoas não entendem muito o que é essa coisa de tomar pai e mãe, porque quando você olha muito para a necessidade que esse pai não te deu, você fica como se não tivesse asas para voar, né? Que tipo, não me deu. Então, se ele não me deu, eu não tenho como ter. Não, eu tenho como ter, é só eu fazer, né? Então, a pessoa não tem essa percepção. Então, meu pai não me deu carinho, ele não me deu, então eu tenho que me dar. Eu tenho que me dar carinho. Como eu me sinto me dando carinho, né? Como me sinto, não a nível de sentido, como eu me vejo dando carinho, né? Então a pessoa às vezes ela não se encontra nem como se dar carinho. Como eu faço, né, para me dar carinho? Isso eu vou falar no próximo vídeo. Até lá!